assim, né? Falar uma palestra, na verdade é um bate-papo, vocês podem perguntar, né? Se eu não souber, eu vou falar para vocês, olha, isso aqui eu não vivenciei, não sei te, né, responder, mas aproveitem, né? Então, aí para a gente conversar um pouquinho, porque, né, a pedagogia dá essa educação para que vocês, né, sejam aí, né, coordenadores aí. E aí, assim, eu começo aqui falando, liderança não é sobre os títulos, as posições, hierarquia, né? Mas é a gente influenciar outras pessoas, né? Porque o coordenador é um líder, né? E ele vai influenciar ali os professores, né? Indiretamente os alunos. Então, a gente ser líder é aí, né? Influenciar as pessoas. E eu começo aqui hoje. Dessa frase, lá na minha sala está ela no quadro, né, do Cortella, não sei se todos, né, gostam, mas enfim, eu acho algumas palavras dele, que ele coloca, algumas palestras, eu acho muito pertinente. Algumas a gente até discorda, isso é bom, né? O conhecimento não serve, o conhecimento serve para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Então eu levo isso comigo, que a gente tem que compartilhar o que a gente sabe. Né? Eu gosto muito disso. Então, eu estou trabalhando na área faz 27 anos, eu comecei com 16, hoje eu tenho 44. Né? Eu sou apaixonada pela educação. Eu acho que é isso que tem que mover os professores e quem escolhe essa área. Né? Eu penso que o aluno, eu sempre falava isso onde eu trabalhava, o aluno ele não escolhe estar lá na escola, na creche, nós escolhemos, né? Eu escolhi fazer pedagogia, eu escolhi ser professora, então a escolha é nossa, então a gente tem que se dedicar muito a isso. E aí eu comecei, só para vocês, né, terem ali um parâmetro, eu comecei também sendo monitora de sala de aula, quando tinha o magistério, né, ainda, então comecei lá, fazia estágio, fiquei na escolinha particular, pequenininha, trabalhando, fiquei professora, depois eu entrei na prefeitura de Salto, e aí na prefeitura também, eu era professora dos pequenininhos, que é a minha paixão, né, que eu sempre falo, se eu voltar a dar aula é para essa idade que eu quero, infantil, primeiro ano ali. Trabalhei 15 anos na prefeitura, dando aula, depois fui coordenadora. A rede era muito pequena na época, então só tinham 2 coordenadoras para a rede. Hoje a gente tem uma em cada escola. Aí eu fui assistente de direção de creche, também fazendo trabalho pedagógico. Fui tutora na faculdade da Uniararas, que tinha lá em Salto. Então, né, e aí a gente vai, quando a gente entra, né, a gente é picado, a gente fala, né, quando a gente é picada pela educação, se realmente é o que a gente gosta, a gente vai pra lá. Eu digo que eu não sei fazer outra coisa, não me peçam atender telefone, passar, né, essas coisas assim, não me agrada. Então eu gosto muito dessa área. Então aí hoje eu tô lá, 4 anos, saí da prefeitura, né, quando eu estava trabalhando na Secretaria da Educação, com a formação de professores. Fui convidada para ir para lá e falou, eu vou. Eu vou e seja o que Deus quiser. Né? Se não der certo também, não tem problema nenhum. Vai dar aula de novo, vai procurar, né? A gente sempre acha alguma coisa para fazer. E aí eu vou colocar um pouquinho, eu trouxe alguns slides ali só para ter de pontuação, né? Algumas características que o coordenador deve ter, as dificuldades que a gente enfrenta na escola, porque a teoria é uma coisa, né? Vocês devem saber disso. A teoria, o que a gente aprende aqui na faculdade é muito válido, porque a gente vai ter esse argumento, né? Mas ali o dia a dia mesmo é diferente do que a gente idealiza, tá bom? E aqui, né, coloquei lá as características de um bom coordenador. Ter conhecimento, né, formação. Então, uma outra vez que eu conversei com os alunos, me perguntaram, eu posso sair da pedagogia e já ser coordenadora? Se for um concurso, existe, é
algum concurso que não pede experiência. A maioria pede, né? Assim, em concursos públicos. Numa escola particular, geralmente eles vão querer alguma experiência, né? Então, a gente precisa estar sempre buscando, né? Terminou a faculdade, lá, vai fazer uma pós, vai fazer um curso, terminei. E a gente vai ver que a gente está sempre precisando estudar. Eu estudo até hoje, né? Tem uns cursinhos ali que eu procuro de coordenação, eu faço pós-graduação, também já é a minha terceira. Então a gente está sempre ali buscando. Então a gente precisa ter isso, porque senão a gente não sabe como que a gente vai orientar o professor se a gente não sabe, né? Então a gente tem que buscar isso. A gente precisa ser assertivo. Às vezes a gente tem conversas que precisam acontecer com pais, com professores. A gente tem que ser ali pontual, assertivo no que está querendo passar para, né, ali aquela orientação. Acolhedor, né? Eu acho que isso é fundamental. Ali não adianta a gente, eu sou a coordenadora e você é o professor. Não, eu preciso acolher. A gente sentiu muito isso na pandemia. Assim, porque foi aquela loucura, não, olha, agora parou a aula online. E aí, não, faz o semanário que vai mandar para os pais. Agora não é mais isso, agora grava a aula. Não, agora não dá mais para gravar aula, tem que ser aula ao vivo. E aí, e o professor, ele vai ficando, né, ali. Então, acho que esse acolhimento, se a gente não proporciona para os professores isso, né, a gente, é um obstáculo que a gente vai ter depois lá na frente. Então, a gente precisa, assim, como a gente orienta eles, precisa acolher aquele aluno, né, que tem mais dificuldades, que a gente já conhece. Lá, a gente também precisa acolher o professor. E esse acolher, às vezes, é só ouvir. Às vezes ele precisa vir e contar para vocês, olha, hoje aconteceu isso na minha sala, eu fiz isso, ok. Mas ele precisa falar e a gente precisa acolher ele. A gente, né, tem que ser seguro ali. Isso acontece sempre? Não, porque às vezes a gente fala, meu Deus do céu, e agora? Né, aconteceu isso, nunca passei por isso, e agora? Como que a gente vai fazer? A gente busca lá na teoria que a gente estudou, a gente conversa com um, conversa com o outro para chegar para o professor, né, e passar essa segurança para ele. Olha, a gente vai fazer isso agora, né, e a gente tem que estar seguro, né, eu acho que a gente deve fazer isso. O professor vai falar, você acha? Se você está achando, imagine eu. Então, vamos tentar fazer isso. Então, a gente tem que, né, ter uma segurança. Antecipar e prever problemas, né? Que a gente vê assim, cada dia a coordenação lá na escola, e assim também como professor na sala de aula. Cada dia tem uma surpresa. Às vezes a gente acorda cedo, lá eu pego a gente e falo, hoje eu vou atender tal mãe, vou assistir a aula, depois eu vou fazer o relatório, vai ter um tempo que vai sobrar se acontecer alguma coisa. E aí sempre tem os incêndios que a gente acaba, né, ali socorrendo. Então, e a gente já tem que prever, né? Isso eu acho que a gente consegue ir treinando, né? Eu falo que eu ainda não tenho muito essa visão de prever problemas. Então, às vezes, a minha diretora lá, ela tem essa visão. Então, ela fala, Márcia, mas se você fizer isso, veja lá na frente o que pode... Nossa, é mesmo. Então, a gente, né, vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né, verem essa questão de problemas. Teve o uso da máscara, né? Olha, agora é opcional, foi para as crianças. Então, aí os professores vieram, Márcia, olha, eu acho que a gente devia conversar com os alunos, de repente fazer uma atividade, quem vai enterrar a máscara para fazer a cápsula do tempo, ali já que não vai usar a máscara. Eu falei, gente, é legal, vamos pensar, né? Aí eu fui lá depois conversar com a diretora e ela falou, mas olha, veja só, lá na frente é opcional, a gente vai estar incentivando o não uso da máscara, porque a gente vai fazer uma atividade que todo mundo vai guardar a máscara, enfim. E aí ela sempre ela, né, me dá uns toques, porque eu não tinha previsto isso. Nossa, lá na frente o pai vai falar, vocês colocaram opcional
E agora vocês estão incentivando os alunos a tirar? Então, assim, então isso é prever lá na frente. Então a gente, né, precisa também, né, tá lá. Não, mas e será? Vou fazer isso. E aí a gente tem que pensar. O que o pai vai pensar, né, ali, o que a criança vai pensar. E tem um pai que vai pensar de um jeito, um pai que vai pensar do outro. E a gente tem que usar ali o bom senso, né? Olha, o que vai ser melhor para a escola, o que vai ser melhor para os alunos, tá bom? Pontualidade, eu acho que se a gente vai cobrar do professor que quando der o sinal do intervalo, ele precisa, é gostoso bater papo na hora do intervalo, né? A gente gosta, aí deu o sinal, eles precisam entender que deu o sinal, eu preciso ir para a sala. Se eu tô lá junto com eles, eu não posso ficar batendo papo com eles, porque eu tô segurando eles, né? Então, vai ter uma reunião lá, a gente tem que ser a primeira a chegar ali, porque como que a gente vai cobrar uma coisa que a gente não faz? Então, ali, ser pontual. Precisa, tal dia eu vou devolver uma coisa para vocês, um documento, naquele dia que eu tenho que fazer isso. Acontece de não dar tempo lá? Sim, mas aí eu vou lá e converso. Gente, olha, hoje eu ia passar lá na sua sala e não vai dar, porque aconteceu assim, assim, assim. Então a gente precisa, né, a pontualidade precisa partir da gente para que a gente consiga ali também cobrar os professores e demonstrar isso. Ser justo, né? Às vezes acontecem problemas lá e a gente não pode, a gente tem que ser imparcial. Olha, eu vou ouvir você, professor, e vou ouvir você, professora. Lá, pra gente não, vamos dizer assim, não puxar sardinha para um porque eu sou mais amiga dessa ou não. A gente pode ter amizade sim com, né, com os professores, mas a gente precisa ser justo e imparcial quando acontece algum problema, tá bom? Ter clareza do que está ali acontecendo, ter clareza do nosso papel, ter clareza do que vai acontecer, então a gente precisa disso. E falar bem, né? Eu penso que a gente também, eu não falo bem, eu tenho mania de falar, como eu dei aula há muito tempo para os pequenininhos, tem hora que eu também falo, olha lá, peguem o caderninho, né? A canetinha, então assim, e às vezes a gente não consegue se expressar bem, então isso daí é treino, a gente também vai sempre buscando, né? Mas a gente precisa falar, porque a gente vai conversar com os pais, né? Com os alunos, então a gente precisa falar, né? Tem gente que por exemplo, eu sou muito tímida, né? Eu acho que daí precisa dizer, mas eu quero ser o professor, quero ser o coordenador, eu preciso treinar, né? A gente pode fazer isso, né? Tem gente que nasce muito falante e tem gente que não nasce muito falante, mas dá para treinar para que não fique lá, nossa, nós vamos, né, falar baixinho, lá, como que eu vou falar com a mãe, né? Não dá, a gente precisa, né, falar ali. Tem hora que a gente vai falar em algum evento da escola ali, então a gente tem que também falar, tá bom? Vocês querem perguntar? Essa turma é quietinha mesmo, pode ir perguntando, tá bom? E aí, olha lá, coloquei aqui, né, que o coordenador pedagógico, ele é o condutor do processo educativo. Ele é que vai tomar as rédeas ali. A gente tem que fazer meio termo, porque a gente tem que trabalhar com o professor, a gente trabalha com a família, trabalha com a direção, trabalha com as crianças e a gente que vai conduzir isso. E a estrada, né, coloquei aqui, ela é sinuosa, ela não é aquele caminho assim, olha, eu cheguei, vou lá e vai ser assim. Não, ela vai lá, tem dia que eu quero pegar minha bolsa e eu falo, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu catava minha bolsa hoje e não voltava, né? Porque acontece isso, né? A gente planeja uma coisa, não dá certo, aí você tá lá e fala, falta funcionário, daí você vai, e agora faltou o professor, e aí eu vou na sala de aula e a gente fala, mas eu tô aqui na sala de aula porque faltou gente, não tinha ninguém, mas eu tô pensando que eu tinha outra coisa para fazer lá, né? Então é esse caminho, é sinuoso, não é assim, falar, nossa, olha, vai ser sempre flores, né? Lógico que a gente busca que seja, né? A gente busca
dias que a gente sai de lá e fala, nossa, olha, hoje, essa semana valeu a pena, né? A gente conseguiu organizar. Tem dias que não, né? Eu acho que na nossa vida é assim. Tem dia que a gente fala, por que eu acordei? Né? E assim, aí a gente vai conduzindo. Não, hoje não tá bom, mas amanhã eu tenho que voltar para trabalhar. Então eu volto, respiro, né? Eu falo que a coordenação também é uma profissão, um cargo meio solitário. Essa daí é a minha visão, porque assim, a gente está lá junto com o professor, eles estão lá, e a gente está junto, né, com o diretor, e ao mesmo tempo você está sozinho, porque assim, os professores, eles conversam entre si. Olha, hoje, né, a coordenação até procura a diretora, a minha diretora é fabulosa, eu posso, né, mas às vezes também ela tá lá com outras coisas para fazer, e aí a gente fica, meu Deus do céu, com quem que eu vou falar? Então às vezes eu ligo, por exemplo, a coordenadora daqui de Tu, né? Olha, só me escuta, né? Só me escuta, porque aconteceu assim, assado. Então, realmente, ao mesmo tempo que a gente tá no meio de todo mundo, ali, do professor, do aluno, eu penso que às vezes é solitário também, né? Na hora da pandemia, eu lembro que tinha uma outra coordenadora, a gente falava assim, a gente acolhe todo mundo, quem será que vai acolher a gente? E aí, como é que fica? E a gente prepara, não, vamos, volta lá, liga para alguém, faz alguma coisa. Mas aí esse processo, aí é sinuoso, não é aquele caminho retinho, não. E aí, como que a gente vai, né? O que a gente faz lá na coordenação? Formação continuada, né? O coordenador, ele é responsável, sim, por formar os seus professores, né? E aí a gente coloca lá, quando tem uma formação com alguém que vem de fora, lá no planejamento, é legal trazer alguém que vem falar sobre algum assunto específico, né? Mas somos nós coordenadores que temos que formar os nossos professores de acordo com a demanda que a gente tem. Então, o professor tem dificuldade, olha, eu estou percebendo que os meus professores estão com muita dificuldade de trabalhar matemática. Aconteceu isso lá em Salto para vocês, né? Mudou a apostila, a matemática estava meio confusa, a gente teve que sentar, não, vamos estudar matemática ali, né? Então a gente precisa formar, porque a gente está lá no dia a dia. Então o coordenador, ele tem que conhecer qual que é a dificuldade do meu professor, porque eu que tenho que proporcionar essa formação. E essa formação às vezes vai ser coletiva, gente, vai ter reunião, nós vamos falar sobre esse tema, a pauta é essa. A formação também acontece na conversa individual com o aluno, com a professora. Olha, professora, eu observei sua aula, lá verifiquei isso. Então a gente, eu acredito que vamos tentar fazer isso. Eu dou essa sugestão. Então a formação é ali no dia, é todo dia, né? Com o nosso exemplo é formação. A gente está formando quando a gente dá o exemplo também para o professor. Então, nós somos os responsáveis, né? Assim como a escola vai bem, os professores estão lá na linha de frente e o coordenador está ali atrás, mas que bom, mas se a escola também não está se saindo bem, a culpa também é do professor, do coordenador, né? Não é, o aluno não está aprendendo lá, a culpa é do coordenador também, porque somos nós que estamos formando ele, né? O professor, e a gente tem que estar lá no dia a dia orientando. Promover a união entre a família e a escola, e aí eu vejo que às vezes a gente uma situação difícil, porque às vezes o pai chega lá e fala, não, a professora falou assim do meu filho lá, e aí a gente ouve o professor, olha, o que aconteceu? Não, olha, aconteceu isso dessa forma. Então a gente vai ter que, né, integrar ali, mãe, olha, vamos ver, a professora está aqui, vamos conversar, né? A gente precisa da parceria, não adianta a gente também falar, não, a culpa é do pai. Por exemplo, hoje a gente tem muitos alunos com dificuldade, porque ficaram 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, com a pandemia, com a aula online. Ali algumas crianças não conseguiram acompanhar, porque precisava
de alguém do lado, não tinha. Então, aí a gente chama, não adianta a gente culpar a mãe e o pai. Ah não, mas a culpa é do pai e da mãe que não pôde lá, não assistiu a aula. Tá, ok, ele não pôde acompanhar, mas a criança não teve culpa. Então a gente tem que estar ali, ó, família, vamos ajudar? Ó, a gente pode fazer isso. A gente vai ter uma aula de apoio, mas a gente vai mandar umas atividades extras. A professora vai chamar o aluno na mesa. Lá a gente tem que fazer essa integração, né? Principalmente quando acontece também problemas. Às vezes a mãe fala, olha, a professora falou isso. Lá eu quero saber o que aconteceu. E elas chegam armadas, gente. Elas chegam ali, né? Já chega ali, não, olha, queria saber porque a professora falou sim, meu filho já contou isso pra mim. Tá, né? A gente fala, não, mãe, ó, vamos ouvir, né? O que aconteceu? Ah, tá, eu vou ver então com a professora. Professora, foi assim, como que foi? Ah, foi dessa forma. Então a gente vai ali fazendo, né? Tem esse meio termo e fazendo esse jogo de cintura ali, para que tudo caminhe, né, da melhor forma possível, porque já pensou a família ficar contra a escola ou ficar contra o pai, né? É difícil, então a gente tem que fazer isso também. Selecionar material pedagógico, então em algumas escolas particulares usam apostilados, né? Então, né, já tem lá, mas que nem o CEUNSP teve a troca, era objetivo antes, né? Então, quando a gente foi conhecer outros materiais, a gente olhava, o coordenador olhava também, olha, vamos conhecer como que é o positivo, como é o Pitágoras, como foi o Bernoulli, como, né? A gente precisa conhecer e também o professor, mas a gente está ali, olha, professor, dá uma olhada nesse daqui, né? Nas escolas públicas existe, né, a escolha do livro didático, então o coordenador, lá, o professor vai fazer isso? Vai. Mas o coordenador tem que estar ali também, porque senão o professor fala, não, eu gostei desse livro, vamos adotar esse? Tá, mas olha, você já deu uma olhadinha nesse aqui, eu acho, né? Então a gente tem que conhecer. Quando vai sugerir algum material de apoio, olha, tem um aluno que está com essa dificuldade, tá? Na internet a gente acha um monte, né? Mas a gente precisa selecionar, não dá para pegar tudo que está na internet, né? Então, a gente faz esse trabalho. Comunicar-se bem, como eu tinha dito, e o óbvio deve ser dito. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a professora sabia disso. Ela sabia que era o papel dela, ela sabia, mas a gente precisa dizer, né? Em alguns momentos a gente tem que dizer o óbvio. Lá na escola, esse ano, no planejamento, a gente pensou, eu e a outra coordenadora que é do Fundamental 2, a gente falou, a gente precisa resgatar nos professores alguns combinados que a escola exige, algumas regras e que precisa ser dito de novo. A professora já sabia? Já, porque ela trabalha lá mais tempo do que eu. Lá, ó, no intervalo, sei lá, não pode sair de mais de duas crianças para ir na hora da aula no banheiro. Tá lá, todo mundo já sabe que se sai 4, eles vão fazer a maior festa. Precisa ser dito, professor, olha, eu tô vendo que toda hora no banheiro tá vindo uns 4, 5 alunos, né, seu. Vamos tentar, ó, lembra do nosso combinado, que são só 2, né, um menino e uma menina, porque daí separa. Então, assim, às vezes o óbvio, né, é óbvio, você fala assim, você pensa assim, meu Deus do céu, vou ter que falar isso. Vou ter que falar, né, a gente vai ter que falar. E algumas coisas a gente vai ter que lembrar. Ah, mas a professora não sabia? Não, ela sabia, mas está lá guardado, a correria do dia a dia também, né, atrapalha, então a gente precisa dizer o óbvio. Mediar os conflitos, que existe não só entre a família e a escola, mas entre os alunos, de repente, né, eles aprontam alguma coisa lá no intervalo, vai lá, conversa com a coordenadora. Então aí a gente tem que mediar, olha, o que aconteceu? E eles falam, tia, por quê? Fulano, calma, nós vamos ouvir. Fala você, o que aconteceu? Qual que é a sua versão? Tá, qual que é a sua versão? E agora, eu sempre jogo para eles, e agora, como que a gente pode resolver isso?
né? Então a gente media, principalmente de alunos, né? Às vezes tá lá, saiu do limite, as monitoras olham ali, mas saiu do limite, vai lá com a coordenação, medir os conflitos, professor e pais, professor e professor, né? Olha, Márcia, lá, já falei, a gente combinou que não ia dar nada, daí a professora foi lá e comprou uma bala para dar para o aluno, e aí já virou aquela coisa, porque essa sala recebeu, essa sala não recebeu, e aí eu fiquei meio chateada, porque ela não contou para mim que ela ia, senão eu comprava a bala, é assim, gente, né? Às vezes são coisas, aí você tem que mediar, né, gente, é uns conflitos que a gente fala, não, olha, professora, lembra lá, você avisou a sua colega lá? Nossa, acabei esquecendo. Então, ela ficou muito chateada, porque agora a sua turma ganhou a bala e a dela não ganhou. Então, às vezes a gente pensa assim, e são conflitos que a gente fala assim, quem tá fora fala, gente, né? Brigou por isso? Briga por isso. Então, a gente tá lá mediando. Promover a inovação. Então, eu acho que a gente tem que fazer, eu brinco lá na escola, a gente tem que fazer os professores saírem da casinha ali e sair daquele lá, não, eu sempre faço assim, assim que vai ser. Que tal a gente tentar fazer isso? Né? Vamos tentar? Pode ser que não dê certo. E eu falo assim, gente, se não der certo, vocês vêm e me falam, Márcia, a gente tentou, não deu certo lá. Mas a gente tem que promover isso, né? Essa inovação ali que eu coloquei, mas são ideias novas, né? A gente sair do que a gente está acostumado ali, da nossa rotina e tentar, né, criar outras coisas, porque a gente, né, vocês são estudantes aqui, vocês sabem, está tudo sempre mudando. A gente tem muitos professores, quando eu trabalhava na prefeitura, mais ainda, que já estavam lá, já fazia 30 anos, né, assim, mas eu sempre fiz isso. Ok, professora, deu sempre certo isso, mas vamos tentar dessa outra forma? Porque mas eu sempre fiz assim, tá bom, mas olha, já faz 20 anos, os alunos mudaram, eles estão pensando diferente, e aí eu acho que a gente tem que promover isso, e fazer o professor pensar, né, para que ele saia mesmo da casinha. Tem um exemplo também que eu gosto de dar. Quando eu comecei a trabalhar lá na escola, tinha, por exemplo, no dia 6 de setembro, eles cantavam o hino. Lá, Márcia, eu entrei em agosto. Quando chegou lá, feriado, no dia 6 de setembro a gente canta o hino porque é o dia do hino. Ok, dia do hino. Lá as professoras falaram, não, a gente vai lá no pátio e canta o hino. Tá bom. Eu ia lá organizar o hino, fui pesquisar sobre o hino. É dia do hino, vou conversar com as crianças sobre o dia do hino. E pesquisei lá, e o dia do hino era em abril, dia do hino nacional, era em abril. Eu falava, gente, não é possível. Lá no calendário que me entregaram lá, estava escrito dia do hino. Aí eu fui com uma professora e falei assim, professora, a gente vai lá cantar o hino, né? Que hoje é véspera de 7 de setembro, mas hoje não é o dia do hino. A professora falou assim, imagina, Márcia, como que não é o dia do hino? Faz 15 anos que eu trabalho aqui na escola, sempre, eu já até contei a história do hino para as crianças hoje. Eu falei assim, então, eu pesquisei, assim, só se eu pesquisei em algum lugar errado, mas assim, tudo que eu pesquisei não falava do dia do hino em setembro, falava do dia do hino em abril. Aí a gente foi lá, cantou o hino, e aí assim, o que a gente descobriu depois? Que sempre no dia 6 de setembro cantava-se o hino por causa do feriado. E aí num calendário que elas tinham, que sempre ia repassando, estava escrito lá, dia do hino. E elas falavam para as crianças que era o dia do hino, que o hino nacional era isso, que tinha independência. E eu falava, gente, mas vocês nunca foram pesquisar sobre o dia do hino para ver? Não, Márcia do céu, eu sempre fiz isso. Eu falava, gente, então a gente tem que perguntar. Quando você sempre faz isso, vocês têm que perguntar, por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? Porque aí eu saio da casinha e vou atrás, avançar. Né? A gente precisa
se questionar. Por que eu estou fazendo isso? Lá, eu cheguei numa escola nova, todo mundo está fazendo isso. Gente, olha, por que vocês fazem isso aqui em determinada data ou numa organização? Por quê? Porque aí a gente consegue sair da casinha. Se de repente eu brinco, eu era nova lá, pensa, as professoras já estavam tudo lá, eu que era nova. E eu falo, gente, mas vocês nunca pesquisaram? Não estava escrito que era dia do hino, era dia do hino. Eu falei, então a gente agora vai começar a questionar. Tudo que tiver ali, a gente vai pensar, gente, por que eu faço isso? Por que eu faço determinada lembrancinha numa determinada data? Lá também, todo ano no meio ambiente a gente faz uma sacolinha para pôr reciclagem. E as crianças usam? Eles levam para casa. Gente, não é mais legal propor inovação? Gente, que tal conversar com as crianças sobre lá o meio ambiente? Vamos fazer uma caixa que a gente joga papel? A escola usa muito papel. Papel e latinha, onde que a gente vai jogar? Não é mais válido do que levar para casa alguma coisa? Nossa, é legal. A turma de 4 anos foi lá no ensino médio, falar para a turma do ensino médio, nessa caixa aqui vocês vão jogar a latinha na hora do intervalo. Muito mais válido, então a gente precisa, então, por que eu faço isso? Acompanhar as aulas, eu acho que isso também é primordial. Por que eu vou acompanhar a aula? Para mim saber lá como que o professor está. A gente às vezes passa. Se vocês perguntarem para mim, nossa, lá no terceiro ano, você sabe que está trabalhando lá? Eu sei porque hoje eu passei lá na frente. Eu passo na sala de aula, passo por fora, assim a gente vai vendo, eles estão fazendo isso. Eles saíram lá fora, mas a gente precisa acompanhar. Para quê? É para ficar vigiando o professor? Para ver se o professor... Não, é para a gente depois orientar. Olha, professor, isso aqui que você fez, achei tão válido. Lá na próxima reunião nossa, você pode compartilhar? Porque foi muito legal. Olha, professor, olha, eu acho que essa conduta que você teve poderia ser diferente. Então a gente está lá acompanhando as aulas e a gente precisa também dar esse feedback para o professor. Não adianta a gente só acompanhar a aula e já acompanhei a aula, não. Preciso conversar, pontuar ali o que está acontecendo. Às vezes também acontece, o pai liga, hoje teve aula disso, aconteceu isso. Se às vezes eu vi, eu falo, pai, realmente eu vi, as crianças hoje não ficaram na sala, estavam ali fora, ou não. Olha, pai, eu vou ver direitinho, e aí depois eu vejo, vou falar do semanário que o professor faz, e a gente também olha, para a gente ir acompanhando isso. Conduzir o PPT, vocês já devem, lá no projeto político pedagógico da escola, a gente também eu falo que é a nossa base ali, dúvida, vai lá, pega ele, lá, olha, a gente vai mudar esse projeto, vamos arrumar lá também. Então a gente também vai ajudar nessa construção e conduzir, gente, olha lá, o PPT, o que está dizendo? Está condizente com o que a gente está fazendo? Então vamos pensar. E supervisionar a prática ali, que é trazer ideias, é perguntar para o professor como que está dando certo, não está dando certo, o que a gente pode fazer para ajudar? Acho que isso também é muito importante, porque quando a gente coloca, professor, nós vamos fazer um projeto lá, o projeto da escola, sempre tem um projeto que a escola vai desenvolver. Aí, não adianta eu falar assim, olha, vai ser lá no dia 25 de junho. E aí quando chegar na semana do dia 20, eu vou lá e falo, professor, o negócio do projeto já está certo? Você já fez? Não, eu tenho que acompanhar. Professor, já fez? Passou ali uma semana. Qual que vai ser a sua atividade? Vai ser essa. Aqui, está precisando de alguma coisa? Passou mais tempo? Olha, professor, estou vendo, está dando certo? Então a gente tem que supervisionar ali. O projeto é para ser desenvolvido ao longo de um tempo. Não adianta o professor chegar na última semana e já fiz. Se a gente não acompanha, ele vai fazer isso e a gente não vai nem saber. No dia da exposição está tudo lá bonito e vai falar, nossa, mas fez quando isso? Então a gente tem que acompanhar e supervisionar. Professora? Sim. Não sei se entra dentro de
vezes a escola ela tomar um partido que não da própria escola, que não do próprio andamento da escola. Vamos ver se eu consigo pôr um exemplo. Uma criança que é, por exemplo, mal educada com um funcionário, com uma professora ou com um auxiliar de sala. Eu trabalho na escola. Sim. A criança não foi bem educada com aquela funcionária, tratou muito mal, de uma maneira que não era conduta de ninguém. E a funcionária comenta com a direção, com a coordenação, e a coordenação, mas é assim mesmo, a gente tem que... E por que não chamar os pais para orientar a criança? Por que não apresentar para os pais a funcionária, falar é a nossa funcionária, isso assim, o que depois contar para os pais o que aconteceu? Por que geralmente, desculpa professor, mas geralmente isso não acontece? Isso, então, eu acho que vai da conduta da escola ou, né, da direção, da coordenação. Por exemplo, né, eu já passei em escolas, quando eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava com a formação de professores de creche, por exemplo. Então, eu conhecia as professoras, as diretoras ali das creches, vamos dizer assim. E aí, quando a gente ia conversar, a gente via, às vezes era uma mesma situação, por exemplo, um aluno respondeu mal a funcionária. Uma escola realmente chama a mãe e fala, mãe, olha, tá acontecendo assim, assado. Eu digo assim, a gente sabe que acontece. E outras mas às vezes não. É alguma coisa muito grande. Isso, às vezes Então, isso que vai da pessoa que está ali na liderança, né? Por exemplo, eu passei um tempo numa escola substituindo uma professora, na verdade eu conheci a diretora, ela falou, Márcia, é um mês só que a professora precisa de licença, enfim, eu fiquei um mês nessa escola. E aí, assim, eu não ia ter vínculo nenhum, estava ali ajudando, e aí, por exemplo, aconteceu, uma criança, na verdade, na hora de educação física, eu acho que ela queria uma coisa, e aí ela chorou, fez aqueles escândalos, né, que parou a escola. Aí eu lembro disso, né, pode ser que se encaixe aí. Quando foram, o aluninho era meu, mas ele estava lá na aula de educação física, eu não estava acompanhando. Aí na hora de entregar, a coordenadora veio para entregar o menininho para a mãe. E aí eu lembro que ela falou assim, a mãe perguntou, né? Mãe geralmente pergunta, foi tudo bem? Foi. Ai, mãe, hoje ele fugiu um pouquinho das regras. Eu fiquei pensando assim, fugiu um pouquinho das regras? Mas o menino deu um show, eu fiquei pensando comigo. O menino deu um show, parou a escola, respondeu, brigou, se jogou no chão. E assim, a moça foi falar que assim, hoje ele desrespeitou um pouquinho as regras, né? Assim, então, eu acho que vai, assim, realmente de quem está ali na liderança e daí até de conversar, porque olha, será que não dá para chamar o pai? Já aconteceu outras vezes, a gente precisa até ponderar isso, já aconteceu outras vezes, não é a primeira vez, não sei a idade da criança, vamos conversar com a criança ali, agora aconteceu de novo, não, aí a gente precisa chamar os pais, o que acontece às vezes a gente não quer criar conflito, né, assim, olha pai, né, seu filho ali precisa ser mais educado, mas o que está acontecendo? Geralmente a gente entra na conversa assim, o que está acontecendo? Assim, em casa ele é assim? A gente queria saber um pouquinho da rotina de casa. Como que é? O ano passado eu tinha um aluno que fazia assim para a professora, chamou a mãe, chamando a criança, pequenininha, 6 aninhos. Olha só, mas por que você está respondendo assim a professora? Não, porque a professora não deixou eu fazer não sei o quê. Então, mas a professora naquela hora não era o horário. Você faz assim com a sua mãe na sua casa? Eu faço. Eu falei, você faz assim com a mamãe? Eu faço. E o que a mamãe faz? Ela me dá milhões de chances. Assim, ele falou, ela me dá milhões de chances. Eu falei, então tá bom, mas aqui na escola a gente não tem milhões de chances. A gente tem uma chance só. A próxima vez eu vou chamar sua mãe. Ele fez de novo, aí a gente chamou a mãe. Mãe, como que é em casa? Em casa ele também faz assim, então, mãe, mas a gente, né, precisa, ok, mas não pode, ele é pequenininho ainda. Imagina quando tiver 12, você já quer apontar o dedo
né, a professora com 6, né, então, mas eu acho que isso vai da conduta de quem está ali na liderança, né, o correto, lógico, eu penso, né, que a gente precisa sim conversar com o pai. Às vezes eu já vi, eu não quero, escola particular, geralmente, eu não quero perder o aluno, né, eu não quero perder o aluno, né. Desculpa, professora, mas era isso que eu queria. Isso, eu não quero perder o aluno, então eu não vou ali me dispor com aquela família, né? Então, e aí a gente vai, e aí eu penso assim, a gente, né, eu já trabalhei em escolas que também acontecia isso, e aí a gente fica pensando, tá, eu tô aqui hoje, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e falar com a coordenadora e falar com a dona da escola, viu? Lá, não, eu estou trabalhando aqui. Mas aí eu vou questionando, olha, aconteceu de novo, será que não vai chamar a família? Não vai. E aí eu vou vendo, de repente, a postura, até como a escola como um todo, é nesse lugar que eu quero ficar? Acho que, como a senhora falou, depende muito Isso. da pessoa que está lá. Eu trabalho numa escola de inglês dentro do ângulo. Então, somos 3 professoras e uma das professoras, ela já está lá há mais tempo, a coordenadora saiu e ela assumiu agora a coordenação. Então, eu estou identificando muitas coisas que tá nos slides que tem que fazer que a gente faz. Então, ela tem um caderninho que, por exemplo, essa coisa que o Gerson falou, né, de manter o aluno, realmente eles fazem isso mesmo. Só que ela já pensa no problema lá na frente. Então, por exemplo, toda aula, qualquer coisinha, a gente tem um caderninho que a gente fica lá, é só nós 3, né? Então é mais fácil de organizar. Então eu coloco dia tal, turma tal, aconteceu isso, isso e isso. Aí a gente já fala, com certeza essa mãe vai vir aqui um dia, então a gente já tem aqui o que aconteceu. Meu filho falou, então, mas aqui a professora anotou que aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então assim, a gente tem as regras. E, esqueceu o material, esqueceu tal coisa. Isso, então, é realmente a pessoa que tá... Isso, realmente é a pessoa que tá ali. E aí a gente vai ver, né? Geralmente acontece isso, escola particular, escola pequena, às vezes, de repente uma escola grande, né? Vai estar tudo bem se perder um aluno. Né? Geralmente outras escolas até pensam, eu não vou me dispor com aquela mãe, eu conheço aquela mãe vai dar nó, então eu vou tentar, né? Ali, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? Então aí a gente precisa ver, a gente consegue mudar ali a liderança, às vezes não, e aí a gente pensa, então será que eu vou ficar aqui? Né? Às vezes a gente precisa, lógico, do salário, do emprego, né? Mas depois a gente vai, né? Será que é isso que eu quero para mim quando eu estiver numa posição dessa? Né? Porque assim, acontece mesmo, mas vai né, de quem é o dono, de quem tá coordenando ali. E de quem está coordenando. E às vezes você precisa um pouco mais de tempo, né, Nath? De tempo, isso aconteceu uma vez, né? Ok, mas ele vai relevar agora. Ok, aconteceu um tempo, nossa, já aconteceu aquela vez, ele já conversou, né, com a criança, aí está acontecendo de novo, e aí a gente vai entender. Por que está acontecendo isso com a criança? Daí vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar para a mãe. Sim. E o que você falar, você tem que cumprir. Tem que cumprir isso. Ontem eu estive conversando com a Amanda, vocês conhecem, a Amanda já deu palestra virtual, não sei. E ela comentou uma coisa que um aluninho tinha realmente desacatado ela dentro da sala de aula. E era da prefeitura, E ela fez um combinado com eles no início do semestre. Que ela daria uma chance. E se eles sabiam que era uma. Então, se eles fizessem uma coisa errada, eles teriam uma chance. Na segunda vez, ela ia falar com a mãe. E uma aluninha desafiou ela. E fez pela segunda vez. Aí ela falou pra ele, eu vou conversar com sua mãe agora. Não, Pro, vamos conversar eu e você. Aí ela falou, não, mas nós podemos conversar, ele falava pra ela. Ela falou,
nós combinamos. E eu vou conversar com a sua mãe agora. Aí o menino sentou, fez uma cara de choro, baixou a cabeça. Ela falou, eu nem olhei mais pro menino e esperou no final da aula, chamou a mãe. E passou para a mãe o que tinha acontecido e a mãe foi firme com o menino. Quer dizer, se você tem dó e dá mais uma chance, cadê a sua palavra diante daquela criança? A gente tem que, na sala de aula, eu lá na escola como coordenadora, na hora do intervalo, por exemplo, na sala de aula, durante a aula está a professora ali. No intervalo, geralmente acontece os conflitos, porque é a hora que eu estou livre, que eu vou lá, e aí eles vão resolver comigo. E aí, assim, ó, o combinado vai ser, ó, o que aconteceu? Ai, bateu, lá, empurrou, lá, não pode isso, eu não admito briga na escola, agressão de bater lá. Não acontece? Acontece, né? Mas a gente fala, e aí a gente fala, ó, amanhã no intervalo, você não vai sair, você vai ficar aqui comigo. Vai comer o lanchinho aqui do lado, comigo, lá. No outro dia eu tenho que fazer isso. Vai, eu tenho que fazer. Porque se eu esqueço, eu até anoto quando eu faço alguma coisa assim, gente, não posso esquecer. Tá o aluno do quarto ano, eu tenho que ir lá chamar ele. Porque se eu esqueço, ele vai falar, ué, ela falou pra mim que eu ia ficar lá e não ficou, né? Então a gente, né, precisa disso, realmente, né, fazer o combinado. E realmente é da liderança de quem tá ali, né? E aí a gente vai analisando depois de um tempo, né, ó, isso eu não quero pra mim, ou ó, isso quando eu tiver num cargo desse ou numa posição dessa, eu não gostaria de fazer isso porque fizeram isso comigo. Bom? Ali, né, para ser o coordenador hoje, né, a formação em pedagogia e a prática na sala de aula, como eu disse, é fundamental, né, porque como que eu vou lá orientar o professor se eu não vivenciei aquilo? Então, geralmente os concursos públicos, eles pedem, quando tem de coordenador, eles pedem, assim, sei lá, 3 anos de experiência em sala de aula, 5 anos de experiência, porque assim, garante que você tem uma noção da sala de aula, né? Sempre vai pedir alguma coisa. Coloquei aqui alguma coisa que, isso, gente, isso aqui eu tô aprendendo ainda, faz tanto tempo que eu trabalho nisso, mas é uma dificuldade que eu tenho, de registrar, registro, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Eu tô aprendendo, todo dia lembrando disso, registrar o que aconteceu lá. Hoje na escola eu conversei com tal professor e eu orientei sobre isso. A gente precisa registrar, porque se acontece de novo alguma coisa, não lembra, professora, que a gente já conversou? Ah, não lembro. Não lembro, né? Não, você não falou isso pra mim. Né? Registrar ali. Lógico, a gente não vai fazer um diário com os detalhes, mas a gente precisa registrar o que a gente está fazendo. Olha, eu já orientei. Lá eu já conversei, lá eu já entreguei isso daqui, na hora, recados de datas que precisam entregar as coisas, tá aqui. A gente precisa, né, registrar. Por quê? Porque lá, feedback de professor. Ai, professor, lembra que a gente conversou aquele dia? Ai, não lembro que você falou, a gente conversou tanta coisa, ó, tá aqui. Né, ó, lembra que a gente... Em alguns lugares eu já passei, até pede pro professor assinar. Estamos como um acordo, o que, tá, né? O que eu estou registrando aqui, você lê, porque aí é um registro. Atendimento de pais, o pai veio lá na escola, pai, ó, vou registrar aqui sobre o que o senhor veio aqui, falou, relatou sobre isso, eu fiquei de conversar com a professora, eu fiquei de te dar uma devolutiva sobre isso, porque senão depois acontece de novo, troca de professora, eu não estou lá de passagem, né, vem uma outra professora, uma outra pessoa e fala assim, não, mas olha, isso nunca aconteceu. Não, olha, eu estou vendo no prontuário, né, que já veio várias vezes, atendimento por telefone. Esse ano na escola teve um caso, o aluno não veio para a escola, veio hoje. Veio hoje para a escola, as aulas começaram 25 de janeiro. Lá, aí o pai, no começo do ano, veio, ele estava... Nós vamos vir no final do mês, lá, porque eu tô com um problema no carro, não sei, tá, cadê o menino? Vai, mandava e-mail, vai me responder, a gente vai acionar o conselho, telefone,
liguei tal dia, tinha a ficha de registro lá. Dia da ligação, o horário, o pai não atendeu. Aí quando a gente encaminhou o e-mail, está sendo encaminhado o nome do seu filho para o conselho tutelar, que não veio para a escola, não sei o que, o pai veio para a escola. Né? Então, e aí a gente tem o registro, porque ele podia falar para mim, ué, mas vocês não, né? Ah, nem me avisaram? Não, tá aqui, ó, pai, liguei tal dia não atendeu, outro dia só chamou, outro dia estava na caixa postal, a gente tem que registrar, né? As reuniões ali também, né, que acontece, lá a gente precisa registrar tudo. Isso aí eu tenho uma outra diretora que trabalhou comigo, ela falou, mas você registra. Então, não é uma coisa que eu ainda faço, mas a gente tem que estar ali, né? E uma documentação que a gente também vai ajudar ali a tomar conta. PPP, né, que a gente ajuda a elaborar com os professores, com a comunidade escolar. Planejamento. Lá, o professor vai se planejar durante o ano, durante o semestre, e a gente precisa, né, saber ali. Eu acho que tanto o planejamento quanto o semanário, por exemplo, semanário, o professor relata o que ele vai fazer na semana, né, e eles entregam ali, eu vejo, e eu sempre falo, o planejamento semanário não é para mim, é pro professor ali. É a orientação para ele, porque ele não pode chegar e falar assim, gente, que página que a gente parou ontem, 25, então hoje é 26. Então ele tem, o que eu vou precisar? Lá, nessa aula aqui eu vou precisar de levar algum material, vou passar algum vídeo. Então o planejamento e o semanário, que geralmente acontece, é para o professor. E o coordenador, por exemplo, ele vai acompanhar. As professoras lá onde eu trabalho, hoje elas entregam na terça-feira, elas me entregam o que elas planejaram para a próxima semana. Aí eu vou olhar ali, às vezes acontece de não dar tempo, eu não vejo, né? Mas assim, o combinado vou olhar para quê? Porque às vezes a professora colocou lá, vou trabalhar... Tem uma pessoa lá, os animais em extinção, lá da apostila. Gente, ó, tem essa música, né? Tem esse vídeo, eu escrevo lá para elas, né? Uma evolutiva. Ó, conheço essa música, tá no site tal, eu tenho o pendrive lá, porque aí ela pode usar, ela pode também não usar, mas aí é o planejamento dela. E aí, lógico, eu só tô lendo, eu tô sabendo também o que a professora tá, né, se organizando. As aulas, nossa, ó, passou a semana, só teve aula expositiva, por exemplo. Nossa, não aconteceu nenhum momento a professora ou trazer um vídeo ou fazer alguma coisa. Então a gente vai, olha, professora, será que não está muito, né, pesado? Gente, vamos tentar introduzir essas coisas. Os planos individuais de alunos com laudos específicos. Hoje a gente tem bastante crianças, né, com laudos, né, ali, então a gente tem que fazer o planejamento daquele aluno específico, né, é muito complicado, eu sei disso, eu falo para as professoras, né, a gente tem 30 alunos e eu tenho que dar 28 aulas, tenho que dar aula para 28 para mais 2, que é diferente, né, que não, eu preciso adaptar a apostila, a atividade, e a gente vai ter que ajudar o professor nesse sentido. Ficha saúde também tem lá na escola, geralmente, né, todas. Ata de conselho de classe, quando, né, no final do bimestre a gente se reúne para fazer o conselho e a gente tem que ir lá registrar tudo isso, né, ter esses documentos, os projetos que vão acontecer. Então a gente tem que estar lá. É o coração, eu falo que a coordenação é o coração da escola, né, ele tem que estar lá. E atitudes que não combinam com o coordenador. Coloquei um cadeado lá, né? Não pode ter a mente fechada. Não, olha, era assim, não. Tem que estar lá, sempre buscando. Nossa, não conheço sobre isso, eu vou ler um pouquinho, né? Não dá para se aprofundar em tudo, mas preciso conhecer um pouquinho. Ah, como que tá? Nossa, tem uma ideia. Ouvi falar sobre isso. Ai, deixa eu dar uma pesquisada. Então a gente tem que estar essa mente aberta.
ali coloquei a carinha de triste, abatido. Tem dia que a gente é ser humano, tem dia que a gente não tá bem, né? A gente não tá bem, a gente chega lá na escola com um monte de problemas, né? Mas a gente tem que, na medida do possível, tentar falar, não, olha, aqui não dá pra mim falar assim, gente, não conversem comigo hoje, né? Não conversem comigo hoje porque hoje eu não tô bem, né? Eu não vou fazer nada, vou ficar aqui na minha sala fechada. Não. Infelizmente a gente tem que lidar com isso. Olha, às vezes a gente pode até falar pro professor, gente, olha, hoje eu não tô boa, eu falo isso. Assim, gente, hoje eu não tô boa, mas né? O que precisa? Às vezes, nossa, mas você não tá boa, mas nem parece. Né? Que eu sou assim, sempre de bom humor. Um dia ou outro, às vezes elas falam pra mim assim, mas aconteceu alguma coisa, hoje você não tá bem. Eu falo assim, não é nada, alguma coisa lá, não, já vai passar. E aí a gente se envolve, eu penso isso também. Quando a gente trabalha na escola, a energia da criança é tão boa, assim, não sei, que às vezes a gente tá mal, aí vem aquela criança assim e fala assim, tia, você tá tão linda hoje, né? Você tá toda descabelada, é uma energia que eles trazem e falam assim, nossa, naquele segundo eu esqueci o meu problema, eu esqueci lá, não, né? Então eu acho que essa energia, né, dá um vigor na gente, assim. Então tem dia, lógico, mas não dá pra ser todo dia, gente. Bom dia pra quê? Bom dia pra você? Então, bom dia, né? Então a gente tem. E o medo, né? Eu acho que cada dia, como a coordenação, às vezes vai acontecer de ter uma surpresa, a gente não vai ter medo, né? Assim, ou demonstrar esse medo. Lá, meu Deus, vai vir aquele pai lá. Aquele pai ligou falando que vai vir. Aí eu já conheço aquele pai é policial, ele vem fardado já com a já de porco. Aí você fica, meu Deus do céu, você tem medo? Você tem. Mas, né? Vai lá, pai, né? Porque senão a gente fica acuado, aí a gente também não consegue resolver. Então a gente tem que arriscar, arrisque-se, né? E não fica com medo não, né? Tenta lá, porque senão a gente fala, gente, eu tenho medo de falar com aquela professora. Vai que aquela professora fala isso pra mim. Não posso ter medo de conversar com ela, com a pessoa. Então não combina não. E aí, hoje eu consigo entender isso. Uns anos atrás eu não entendia. O coordenador é um líder. Antes eu até acreditava, é a hierarquia. Tem o professor, tem o coordenador, tem o diretor, né? E hoje, quem estuda ali, eu aprendo muito, eu procuro hoje palestras, assim, de liderança, né? Eu acho que isso me ajuda muito lá, porque não deixa de ser um líder. O professor é um líder na sala de aula, o coordenador é um líder ali, né? Dos professores, então é uma liderança. Então isso, né, quando tem um tempo já que eu ando lendo e pesquisando sobre isso, liderança, né? E aí a gente traz para a escola, né? Porque geralmente eles falam de liderança empresarial, geralmente os livros é disso, e aí algumas pessoas estão começando a trazer sobre essa liderança aí. Tem um canal, um Instagram, né, assim, se vocês quiserem pesquisar, que chama Midas da Educação, é tudo junto. São duas moças, eu falo que assim, elas às vezes fazem live, elas falam da coordenação pedagógica, e às vezes elas fazem a live e falam assim, gente, ela tá falando pra mim, sabe assim? Nossa, porque lá tem a história que ela já foi coordenadora, enfim, Midas da Educação. No Instagram tem, no Facebook tem um site lá também, porque elas vivenciam, então às vezes eu busco muita coisa de lá, né? Porque eu acho que ajuda nesse sentido, né? De líder, que é inspirar as pessoas, né? A gente tem que lá ser a inspiração para vários professores ali. A gente ser admirado, lógico, isso é bom. Assim, olha, eu tenho uma admiração. Hoje eu falo que eu levo comigo um pedacinho de cada pessoa que foi passando na minha vida. E algumas
que eu admiro muito, eu falo, nossa, eu tô levando isso dela, né? Então a gente tá lá. Respeitado, lógico, porque eu penso assim, eu preciso que eu posso ter amizade com o professor, mas eu preciso que ele me respeite quando eu for pontuar alguma coisa, né? Não tem problema eu ser amiga, mas eu preciso saber, né, separar. Olha, tá, você vai na minha casa, nós somos amigos, tomamos café junto, mas ó, aconteceu isso, vamos tentar, né? É o respeito, e isso a gente vai criando na relação, né? Precisa ser compreendido ali, né? E ele é apoiado. Então a gente, né, precisa disso. E às vezes acontece, por exemplo, eu já passei também por escola que eram, por exemplo, duas coordenadoras, enfim, e aí a gente via assim, para você lá, para uma eu faço, para outra não. Mas ué, por que você não faz para outra? Não, se fulano pede, eu vou. Mas se a outra pede, eu não vou. E aí por quê? Porque às vezes depois a gente, né, até lá, eu só passei pela escola, mas assim, não tinha essa empatia lá. Então aí ela não tinha conquistado a equipe. Então, muitas vezes o professor faz aquilo que lá é dever dele fazer, mas aquele algo a mais, às vezes ele faz pensando na pessoa mesmo, do líder ali. Olha, eu vou fazer isso. Você pode vir, por exemplo, eu tenho um professor de música lá na escola. Lá. Gente, ele me socorre assim. Professor, eu precisava, ele dá aula de informática lá, usa o laboratório. Nossa, eu preciso organizar o horário lá. Márcia, deixa que eu faço pra você. Aí assim, né, ele fala, não, tá bom, não tem, mas vai ficar muita coisa pra você. Não, pode deixar que eu faço. E às vezes não, gente, eu não vou fazer. Então eu acho que a gente tem que criar essa empatia pra gente ser apoiado. A gente depende do professor. O coordenador depende muito mais do professor do que o professor do coordenador. A gente depende de vocês. Então a gente, eu preciso conquistar lá, e como que eu vou conquistar isso? Mas eu também vou ter que ter respeito, né? Vou ter que dar respeito para ser respeitado, eu tenho que me colocar no lugar dele, do professor. Então, precisa ser um líder, não tem como. Para cuidar do outro, precisa cuidar de si. Então, como eu disse para vocês, o coordenador vai ali, e como eu disse, tem dia que eu quero pegar minha bolsa, e falar, meu Deus do céu, se eu pudesse eu ia embora. E aí a gente para, gente, a gente precisa também cuidar. E aí eu vejo que não só o coordenador, todos, mas quem tá, professor também, saúde física, assim, não dá tempo, A gente fala, não dá tempo, gente, eu acordo 5h10, eu saio de casa 5h30, saio 6 horas, eu tenho 2 horas de almoço, vou na casa da minha mãe, que ela está passando por um processo lá de saúde, tenho que ir lá ajudar ela. Saio 6 horas, pego meus filhos e vou para casa. Chego em casa 7 horas. Aí vai fazer a janta, enfim. Aí precisa fazer, assim, alguma atividade física, precisa fazer. Então, assim, às vezes vai lá só de sábado e domingo, ok. Vai dar uma volta, fazer uma caminhada, sei lá. Porque a gente fala, não dá tempo. Mas às vezes eu também penso que às vezes não é prioridade nossa. Não sei, eu penso, nossa, não acho que não é minha prioridade ainda a atividade física, enfim, mas a gente precisa se cuidar. Saúde emocional, eu acho que agora passamos a pandemia, ok, mas ainda ficou muita coisa, então a gente tem que parar para respirar. Quando eu estava na escola, tinha dia que eu falava assim, não, gente, eu colocava o celular para despertar, lá, 10 horas da manhã. Parei com isso, ia lá no banheiro, relaxava. Não, agora eu volto, porque a gente precisa disso. Ter um tempo para si, fazer qualquer coisa que goste de fazer. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ficar no celular, tem gente que gosta de fazer crochê, fazer o que gosta. Eu acho que isso te ajuda lá no seu serviço. Organizar sua mente e agenda para a semana. Eu acho que a gente tem que se organizar. Não adianta chegar lá atropelado,
Nossa, chegou uma mãe. Nossa, mas a mãe era. Não, já estava agendado. Eu preciso me organizar. Aí eu vou assistir a aula hoje, tá? E aí que horas que eu vou fazer o relatório depois? Que eu preciso dar para a professora? Então eu preciso ter essa organização. Não dá para ser assim, tudo atropelado. Né? E separar um tempo ali também para a família, para os amigos. Então a gente, né? Acho que essas atribuições de professor, de coordenador, mas eu acho que a gente precisa sim também ter um momento pra gente. Senão a gente quer pegar a bolsa, né? Você vai tacar a bolsa em alguém. Então a gente tem que respirar. Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro. E nós temos que cuidar do professor. Ali, então a gente também tem que se cuidar. Alguém quer perguntar? Pode perguntar, tá bom, gente? E os problemas, é tudo flores? Não. Né? Tem dia que são flores, mas tem dia que não. Né? Lá, dificuldade com a resistência da equipe. Né? Às vezes você tem uma ideia lá, ninguém quer fazer, mas ninguém quer fazer. Assim, não quer fazer. E a gente tem que entender o porquê. Mas tá, professor, essa aqui, o projeto desse ano é sobre arte. Então lá vem, né? Assim, nossa, lá vem a Márcia de novo com essas ideias. Lá, tá, professor, então o que você sugere? Né? A gente tem uma ideia. Não gosta, mas também não tem uma ideia. Isso, tá, a gente precisa, a gente tem o projeto do ano, mas o que você consegue, né? O que você sugere pra mim? Porque eles são resistentes. Geralmente, professores mais velhos, assim, não todos, né? Eu tenho amigas na prefeitura que já estão lá de tempo, mas assim, são muito atuantes lá. E outras que não. E tem pessoas jovens que acabaram de sair da faculdade que também são resistentes. Não, mas não. Então, é uma dificuldade, por isso que a gente precisa buscar o respeito, ter empatia, para que a gente consiga trazer esse professor para o nosso lado. Lá. Falta de motivação, né, dos professores, e aí a motivação vem de dentro. A gente pode até ajudar de alguma forma, mas se a pessoa não quiser, né, ela vai estar lá. Você pode virar, igual que a gente fala, o professor vai dar aula, pode virar cambalhota, se o aluno quer aprender, não vai. Então, a gente também vai motivar o professor. Tá, é legal um elogio, é legal, né? Olha que legal, professor, que você tem lá. Mas talvez não motive. Salário motiva? Também acho que não, né? Assim, por mais que a gente fale, não, olha, mas assim, eu conheço gente que ganha, sei lá, trabalha, vamos colocar assim, rede pública. Salto é uma das cidades que paga menos, por exemplo, perto de Cabreúva, perto de Porto Feliz, enfim. E aí você fala assim, nossa, tem professor que trabalha lá, ganha muito mais, mas também não faz nada. Assim, então, não sei, né? Tem ali os prós e os contras, quem defende, quem não defende, né? E não faz nada. Isso, assim, eu ganho, por exemplo, às vezes eu trabalho numa escola e eu me dedico muito mais do que a minha colega, que ganha o dobro do que eu, mas também para ela tá ali, não tá cansada, ela não quer mais, né? Eu falo sempre isso quando eu trabalhava na prefeitura, né? Que é concursado e aí assim, a pessoa não sai, né? Porque tá ali, tá cômodo, tá bom ali, né? E aí vai ficando, eu vou levando lá, né? E aí eu brincava, cara, com a minha amiga que hoje ela é secretária da educação, a gente sempre trabalhou junto. A gente falava, tinha que mandar embora esses professores da prefeitura, né? Que tivesse alguma coisa que, porque assim, às vezes a gente vê, né? Não são todos, tem professores ótimos, maravilhosos, mas tem uns que a gente sabe e vai empurrar com a barriga. E aí eu fico pensando que quem vai sofrer são os alunos que vão passar nas mãos, né? E os deles. auxiliares. Oi? E as auxiliares. E aí vai
coitada daquela criança, como eu disse, ela não tem culpa. Né? Fomos nós que escolhemos. Eu trabalhei numa escola de prefeitura lá em Salto, que a maioria dos professores eram professores aposentados já, mas que continuavam na rede, sabe? E assim, os ideais que eles têm é muito diferente da educação atual. E é coisa de assim, absurda, por exemplo, esse quesito da gente priorizar a saúde mental da criança, de ter um contato da criança como um coletivo. Eu via o professor zombando disso, falando tipo assim, porque criança não tem que se sentir sozinho. Se ele se sente sozinho, eu também me sinto, vai dar aula comigo, sabe? Coisa assim. E, tipo, coisas absurdas. Isso, que falam mesmo, isso que eu tô falando. Né? Existem professores ótimos, né? Experiência, antigo, não sei o nome que a gente queira dar, né? Mas aí a gente não pode, então a gente pensa, e aí você ser coordenadora numa escola que você tem esses professores, né? Ali, se você, aí a gente tem que equilibrar, se a gente bate de frente, não vai, né? Então a gente vai comendo pelas beiradinhas, né? Olha, professor, né? Olha, isso aqui eu já trouxe pra você. Quantas vezes eu fiz isso na rede pública quando eu tava lá? Professores, aqui, tem essa atividade lá na creche, quando eu estava com os professores da creche. Professores, olha, tem essa lista aqui, vamos fazer, vamos cantar, vamos brincar, vamos lá. Tinha atividade para fazer o mês inteiro, não precisava nem, olha, tá aqui, professor, é só você cantar essa música. Tá aqui um pendrive que já tem a música, coloque para criança. Então, e aí alguns, né, olha, lembra que você falou essa atividade? Aí eu aproveitei e fiz essa. Ótimo, pode ser que eu não tenha feito mais nada o resto do mês, mas assim, andou um pouquinho, né? Porque se a gente bate também de frente, aí não vai. Valorizar um pouquinho que cada um faz isso. Olha, aquele professor lá era muito resistente lá, e aí você vai lá e fala, olha, professor, que eu já fiz, olha isso aqui pra você. Ele fez, aí você fala, nossa, olha, professor, foi legal? Foi, gostei. Ai, que bom, né? Não precisa trazer no outro dia outra coisa, que ele não vai fazer. Mas assim, olha, foi muito legal, vou procurar mais pra você, você quer? Né? Então a gente tem que ir comendo, porque se a gente bate de frente, gente, aí a gente perde, não adianta. Né? Lá, tá, você pensa assim. Tá, mas você já pensou assim? Porque a gente vai ali, porque senão não tem como. Olha lá, a adaptação da equipe às novas mudanças e a falta de flexibilidade. Gente, pensa nos professores quando teve aula online. Vocês estavam alunos aqui, não sei quem já está na sala de aula. Pensa, professor que não mexia no computador. Assim, como que eu vou filmar a aula? Gente, lá, a gente colocava lá no YouTube. A gente põe lá no YouTube que tem um tutorial de como grava uma videoaula. Gente, tinha professor que não sabia. Lá, sabia que existia o YouTube, mas como que eu vou apertar? Não usa para outra coisa. Então, pensa, como que ficou? E adiantava eu ir lá e falar para o professor, não, mas você tem que fazer. Agora, fazer o quê? Aula online, você vai ter que gravar. Não, professor, vem aqui comigo. Lá, nós vamos gravar junto. Aqui, vem aqui, eu faço pra você. Lá. Tá, deu certo? Tá, você vai tentar? Vou tentar. Aí, quando era, sei lá, de noite, ligava, Márcia, do céu, não consigo. Tá bom, vamos lá, abre aí o seu computador, né? Eu lembro que o meu filho falava, mãe, eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 12. O de 12, quando estava com 10, ele falava assim, mãe, já acabou o seu horário do trabalho. Eu entendo isso, porque daí eu falava para ele, mas filho, amanhã a professora tem que postar o vídeo e ela não conseguiu, a mamãe precisa ajudar, porque essa é a função da mamãe também. Então só 5 minutos que eu vou falar com ela, depois a gente compensa de alguma forma, né? Porque a gente precisa disso, né? E aí como que o professor vai falar, não vou fazer? A aula é online, agora você tem que gravar o vídeo. Tá, não, eu não quero fazer. Não, tá, mas por que você não quer? A gente vai me ensinar, porque eu não sei. Então vem aqui que eu te ajudo. Eles, né, às vezes não tem, às vezes a mudança. Eu tenho uma professora na escola, de mudar, gente, hoje ela tá melhorzinha, mas assim, o primeiro ano que eu cheguei, eu falei, gente, você, essa sala, ela ficava sempre naquela sala.
a sala número 1 era dela, fazia não sei quantos. Aí, por causa de uma reorganização, você vai pra sala 2. Gente, ela virou a cara pra mim, não falava comigo. Eu falava, gente, mas o que eu fiz? Eu só falei pra ela que ela tinha que ir na sala 2. Porque assim, era resistência, era assim, você fala assim, ai que bobeira. Mas assim, pra ela era muito difícil ali. Hoje eu entendo essa mudança, e às vezes eu brinco com ela. Vou mudar você de turma, né? E ela fala, já me avisa antes, porque aí eu já vou me preparando, né? Porque às vezes a gente, tudo que é novo, né? A gente fica com medo, tudo que é novo. Então a gente, a gente tem que comer pelas beiradas, olha lá. E as questões administrativas que eu falo que comem muito tempo da gente, vocês devem se conversar com outros coordenadores, né? Vão ver papelada que tem que preencher e mandar para a delegacia de ensino. Então, às vezes, come-se muito tempo que às vezes eu falo, meu Deus, eu queria tanto estar numa sala de aula, assistindo a aula, ajudando, e eu tô aqui. Então, por isso que a gente tem que organizar a nossa agenda. A tal hora eu vou fazer o administrativo, porque não tem como fugir, o coordenador faz isso. Mas eu também tenho que ter um tempo para a sala de aula, para o pedagógico. Eu acho que come muito o nosso tempo. Mas a gente vai. E aí, olha lá, coloquei a receita pronta, só de bolo. E olha lá ainda, que a gente segue certinho e às vezes o bolo não sobe, assim, murcha lá. Então, não existe uma receita. Eu falava, gente, quando vocês forem coordenadores, vocês façam assim, 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 assado. Não existe isso. Nem na sala de aula. Às vezes a mesma atividade que ela dá para a turma dela, de terceiro ano, a outra professora vai dar a mesma atividade e não dá certo. Por que deu na dela e não deu na minha? Porque as turmas eram diferentes. Então não existe essa receita aí pra gente seguir. E olha lá, mas pra gente ter sucesso, pra gente ser feliz no que a gente faz, a gente tem que compartilhar o que sabe. Gente, não adianta a gente guardar pra gente, sabe? Tem que compartilhar, falar lá, reconhecer as falhas, porque a gente erra. Olha, professor, eu orientei nisso, mas agora pensando bem, eu acho que a gente precisa, eu falhei lá, não dei conta do nosso combinado lá. Aceitar as mudanças, agora é aula online, agora é aula híbrida, tem que dar aula online e com aluno em sala de aula. A gente tem que ver essas mudanças. Eu também não queria atender a professora à noite, mas naquele momento eu precisava. Então a gente tem que aceitar também. A gente precisa ajudar os professores ali, como eu disse lá no comecinho, às vezes ele só quer falar e você só precisa ouvir aquela angústia dele. Você já está ajudando. Estabeleça os objetivos que você quer lá. O que eu quero para minha escola que eu estou ali? Eu quero que os professores estudem mais sobre um determinado assunto e eu vou focar nisso. Eu quero que quem tem escolas que tem IDEB, essas coisas de prova, eu quero que atinja. O que eu vou fazer? Eu preciso colocar uma meta. Não posso também ir lá só, vamos ver o que dá. Deixa a vida me levar que a gente está indo. Não dá. E aí eu acho que a gente precisa ser grato, ali com o que acontece. Uma coisa que a professora ela fez, um pouquinho que ela fez, olha que legal, professora, A professora fala uma coisa para você e fala, nossa, muito obrigada, eu não tinha percebido isso. Se você não me falasse, de repente, às vezes, a gente está lá no meio do vulco lá, assim, e aí a professora vem, eu tenho umas professoras que falam assim, Márcia, menos, elas falam para mim, menos, não, olha, gente, é verdade, a gente agradecer ali, eu acho que isso para a nossa vida, não só ali na coordenação. E aí eu queria agradecer vocês, aí vocês podem perguntar se tiver
tempo, se alguém tiver dúvidas, né? Ali eu acho que é gostoso essa troca, né? Acho que a gente aprende muito, né? Quando a gente está falando, quando a gente está ouvindo, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa assim? Não sei, professora, você estava dentro Vamos lá, meu povo. Aproveitem a experiência. Eu acho que uma coisa que a gente devia também comentar é a comunicação da coordenação com a direção. com a direção. Porque tem lugares que precisam muito disso. Eu sei que é difícil tanto para a direção quanto para a coordenação, porque é uma coisa muito difícil. Todo dia tem Repetir isso para resolver. mas falta muita comunicação. Falta. Não sei se em todos os locais. Eu acredito que sim, que é. E aí, por exemplo, lá na escola eu também sinto isso, né? Às vezes a gente não consegue sentar para conversar. O que a gente está tentando fazer esse ano? A gente marca reunião. Toda semana lá, ó, sei lá, quinta-feira, 3 horas da tarde, eu vou lá com a diretora. Ela marca na agenda dela, porque se a gente falar só assim, depois a gente precisa conversar, depois a gente precisa ver isso, não dá, né? A direção tem as atribuições, a gente tem a nossa, então, e precisa ter essa comunicação, né? É fundamental também, porque E a assim... direção ser um pouco mais, ela receber um pouco mais as coisas que a gente... Eu falo de escola pública, eu sou de escola pública, a AD é ONG e a Mari também. Então, a gente tem vivências meio parecidas. A gente vê que tem muito problema com coordenação e direção porque andar não em se... sentidos opostos. Isso. Elas não conseguem, porque às vezes a direção quer deter o poder e a coordenação ela pensa mais no coletivo e isso é muito difícil. Acho que talvez tenha sido isso a dúvida da Andressa. E realmente é isso que acontece, pelo menos nas escolas públicas que eu passei, a gente vê muito isso. Isso é muito difícil, essa comunicação que às vezes não encaixa. É verdade mesmo, porque às vezes cada um pensa de um jeito e às vezes pensa muito diferente. Né? E aí a gente acaba perdido, a gente não sabe que é isso coordenação ou direção. E aí eu acho que assim, eu penso que sempre a gente precisa tentar conversar ali, né? Não sei, gente, olha, a gente não pode conversar, né? Tá acontecendo isso, assim, tem uma orientação. Pode deixar o brinquedo no muralzinho ou não, tira porque é muito pequeno, né? Então eu acho que a gente tem que ser claro, gente, a gente não tá entendendo, assim, quem que realmente tá muito diferente, né? Tá muito diferente a postura de uma, a postura de outra, a orientação de uma e a orientação da outra. Então, e realmente, aí o professor está lá e está um pouco cruzado. Porque às vezes a coordenadora não foi hoje, então é a diretora que está lá. Depois, no outro dia, sei lá, acontece, a diretora não está lá e a coordenadora que está. Então, eu acho que a gente tem que ser sempre franco de tentar conversar com alguém, mas às vezes acontece. Em algumas escolas, lá em Salto, que eu passei, quando tinha para o cargo de direção, assim, geralmente fazia já, porque lá não é concurso, né? Apresenta-se um projeto ali. Então, assim, quem gostaria de ser a diretora já apresentava logo no começo, junto com a assistente. Eu quero ser a diretora, você quer ser minha assistente, minha coordenadora, e a gente vai fazer um projeto junto. Hoje, tem lá, às vezes a pessoa sai, tá? A diretora, surgiu um cargo de coordenador para aquela determinada escola. E aí, assim, os professores podem se candidatar ali. E aí eu penso que tem que conversar com a direção para ver um pouquinho como que é essa escola, né? Será que vai estar, né, de acordo com o que eu penso? Não, nessa não tem. Ou às vezes tem, a diretora saiu. E não tem diretora, a coordenadora não quer ser diretora lá, então tem o cargo de direção, mas eu tenho que ir lá e conhecer, né? Mas eu acho que sempre a conversa, por mais que às vezes seja difícil, né? Lá eu acho que a gente tem que pontuar, olha, tá acontecendo isso, o que a gente pode fazer para melhorar? Eu tô sentindo que tá meio assim, eu não sei se eu recebo essa orientação ou essa.
será que a gente pode conversar? Numa boa, né? Assim, eu acho que pra gente tentar alinhar, porque realmente, se tentar, não caminha. Se tiver muito distante, não caminha, né? Eu participei de uma capacitação da Prefeitura de reforço e assim, tinha bastante professoras do reforço, né? A instituição do meu trabalho é um reforço escolar e tinha muita coordenadora também e diretora participando. E a briga delas, as discussões delas durante o curso era sobre isso, né? E aí uma ou duas pessoas levantou assim: eu acho justo vocês quererem um tempo para vocês se programarem, para vocês conversarem, para vocês terem essa ideia. Mas nesse momento que vocês têm para conversar, não é para vender a bom, não é para vender natura, porque muitos acontecem disso. Acontece. Vocês usam isso, o motivo da reunião, para outras Outra coisas coisa. e esquecem totalmente da escola. E também a gente também tem que deixar claro isso. Né? Isso. Porque aquele momento que você De formação HTC que E- tem nas escolas, né? Acontece vocês isso. usam do poder, né, que vocês têm, do momento que vocês têm, para outras coisas que vocês estão esquecendo totalmente do foco principal. Isso, que é igual que eu falei, né? A gente gosta de bater papo, né? A gente quer contar coisas do nosso dia a dia, sei lá, bater papo, mas tem realmente os momentos. E aí, né, a comunicação, na verdade, na escola ali é tudo, né? É tudo. Eu queria perguntar um termo que eu escutei essa semana e você falou sobre assistir a aula. Como que o coordenador assiste a aula? Ele senta lá dentro ou ele fica atrás da porta escutando? Não, ele senta lá dentro. Ele senta lá E dentro. aí eu acho que precisa ter combinados. Por exemplo, quando eu comecei lá na escola que eu tô hoje, eu fazia um combinado assim: olha, eu preciso observar a aula por causa, né, para mim orientar vocês, enfim. E aí eu fazia assim, gente, ó, eu vou tal dia, eu agendava, ó, quarta-feira, 2h da tarde eu vou lá na sua sala, né? Porque também, ó, eu olhei lá, por exemplo, que eu tava com problema de matemática, então eu vi as aulas de matemática. Ah, professora, você vai dar a quarta aula, a sua é matemática, eu vou lá, né? Então a gente lá, e aí a gente assim, não, quando a gente vai assistir a aula, a gente também precisa ter um foco no que a gente vai observar. Ah, eu vou observar, esse mês eu quero observar como que é a postura do professor. Porque senão a gente observa tudo e não observa nada. Assim, então eu vou observar ali a postura do professor. Então eu vou ficar ali vendo. Lá, eu tô vendo outras coisas? Tô, mas não é o meu foco. Quando eu for conversar com ele, eu vou falar: olha, aquela hora que você lá, sei lá, a criançada se exaltou, virou bagunça, você perdeu a linha, deu um grito lá. Então eu vou lá. Outra vez eu vou lá e vou analisar o pedagógico, por exemplo. Ai, aquela criança com dificuldade, o que ele está fazendo? Então a gente tem que ter um foco. Hoje, que eu já tenho, a gente já está mais íntimo, a gente fala assim, as meninas falam: Márcia, a hora que você quiser entrar na aula, você entra. Assim, eu já tenho essa confiança delas. Então, porque às vezes, né, eu falo: ai, gente, tô lá na minha sala, lá, acabei tudo, eu falo assim: nossa, deixa eu lá ver a aula de lá, porque tô ali sem fazer nada, então eu vou aproveitar e vou lá. Ai, professora, dá licença, posso? Pode. Né? Mas antes não, né, porque eu não tinha, né, acho que essa E o comportamento dos alunos? Você tem alunos mais velhos? Você observa alunos mais velhos? Assim, eu sou responsável até o 5º ano, do infantil ao 5º ano. Então aí a gente, né, vai, e aí assim, a gente percebe que nem lá, assim, quando a gente está na sala, o aluno muda, né, assim, o comportamento, né, que tá lá, tem, né, não, e às vezes a professora fala: Márcia, o dia que você tá aqui, o dia que você não tá, que ele apronta, o dia que você tá, né, porque eles sabem também, o professor também, né, nossa, a Márcia vai lá, nossa, deixa eu preparar a aula, né, e não é isso que a gente quer ver mesmo no dia a dia. Então a gente, né, precisa, né, desse foco. O que eu vou observar? Vou observar a fala do professor, eu vou observar as crianças que estão com dificuldade, porque senão a gente fica lá e é preciso criar uma confiança
confiança entre o professor e o coordenador, para que ele saiba que você não está lá para apontar Isso, ele, mas para fazer com que ele cresça. com que ele cresça, isso. E às vezes eles falam, mas olha, eu nunca tinha percebido isso. Ou, olha, professor, foi tudo, né, muito legal isso que você fez. A gente tá lá. Isso, por isso que eu falo, lá no comecinho, eu agendava, gente. Ó, eu vou lá, tá bom? Tal hora. Não, pode ir lá. E aí a gente chegava, não, pode sentar aí. Não, aqui mesmo, assim, ir lá. E aí as crianças também vêm conversar com a gente. Às vezes a gente quer ajudar, eu acho que é isso também que a gente vai aprendendo. A gente tá lá e a gente fala assim, nossa, mas aquele aluno tá ali, eu já tô aqui do lado dele, então faça isso, né? Ali, mas assim, na verdade, e aí eu perco meu foco, por isso que eu falo que a gente tem que ir lá com o foco. E depois que a gente tem essa intimidade, essa confiança, né, a gente entra na sala de aula e o professor, tudo bem, a gente estava aqui. Às vezes lá, o professor de música, eu entro lá e ele fala, ai, Márcia, você estava aqui? Antes elas falavam assim, ai, Márcia, que medo. Eu falo, gente, vocês estão com medo de mim, né? Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Ali, não, vem aqui, ai, Vinícius. Ai, eu estava ali, escutei você tocando flauta, vem aqui, ver, ouvir. E aí a gente já tem ali aquele feedback, né? Olha, professor, você fez isso. Que nem, por exemplo, o professor estava lá, o professor de música estava fazendo um bingo musical. Aí ele entregou as cartelas, depois entregou as pecinhas, explicou lá, enfim. Aí acabou, tá, foi tudo bem. Aí depois ele falou, professor, olha, foi muito legal, mas ó, se você tivesse pedido ajuda para um aluno distribuir as pecinhas, tinha sido rendido muito mais. Nossa, Márcia, é verdade. Porque assim, ele passava entregando de um por um, pegava as pecinhas. Falava, pede para eles, é segundo aninho, eles fazem. Nossa, é mesmo. Então assim, no outro dia, eu vi ele fazendo outra sala, ele já tinha feito isso. Lá. Então é para isso, é pra gente... Essa troca. Né? Isso, essa troca. Ou às vezes até mesmo uma ideia que a gente dá e a gente vai lá e a professora vai fazer. E a gente fala, Márcia, ó, não deu certo. Então a gente observa nisso. É para ele crescer, não é para apontar o dedo, ó, você não fez isso, o seu semanário não estava de acordo com a aula que você fez, você falou que ia dar isso, não deu. Lá não é para isso que a gente, né, tá lá. É para realmente como uma professora, para fazer o professor crescer, porque a gente cresce. E aí quando ele fala alguma coisa para mim, eu também cresço. Ensino Fundamental 2, Ensino Fundamental 2, oitava semana, tem fase semanário também, continua o mesmo assim. Não sei se escola particular. Escola particular, lá eles não fazem um semanário, eles têm o planejamento anual deles e eles têm um caderno para eles. Aí alguns organizam, são mais organizados, outros não, nem tanto. Na escola pública geralmente não faz ali, né? Vai seguindo ali o planejamento que ele fez, né? Mas é igual que eu falo, né? O professor facilita muito a nossa vida, né? No começo dá trabalho, mas depois que a gente pega o ritmo, aí vai embora. Você queria perguntar? Por curiosidade mesmo, eu gostaria de saber sobre a conduta do professor e do coordenador perante os pais na reunião sobre comportamento. Porque eu estou com essa situação, então eu queria saber qual seria a conduta para se ter com os pais. Isso. Eu penso que a gente sempre tem que procurar, né? A criança não tá. Pai, a gente queria, né? Chamou você aqui para perguntar. Antes de tudo, a gente quer saber como que ele é em casa. Né? A criança é em casa. Se a criança é nova pra gente na escola, ou não, a criança já era nossa. Sei lá, olha, a gente está percebendo que ele está tendo uns comportamentos que não tinha o ano passado. Como que está na sua casa esse ano? Daí o pai vai falar, né? Em casa é assim, ou às vezes o pai vai falar, não, em casa não, tá tudo bem, ele obedece, não responde, não. Então, pai, mas aqui, né, a gente observou que tá respondendo, que não está cumprindo as regras, né? E aí pra gente, porque não adianta a gente falar com o pai, olha pai, né, o seu filho é um mal educado, ali, onde já se viu isso? Não, a gente vai, eu acho que a gente sempre ouve o pai,
Porque aí às vezes a gente vai entender porque o aluno está daquele jeito. Às vezes aconteceu, a gente está se separando. Geralmente, em muitos casos a gente pega isso. Mudou o comportamento, a gente chama a mãe, é porque a gente se separou, enfim. E aí a gente percebe lá na criança. Então eu acho que a gente precisa sempre perguntar para a família, como que está? Em casa está igual? Em casa está igual. Não, aqui a gente está observando que assim, começou a aula, a criança não era assim, e agora está assim. O que será que a gente pode fazer? Aqui na escola, a gente vai estar conversando, a gente está colocando as regras, tem alguns momentos que a gente está deixando, vem aqui, 5 minutinhos para você, colocar o que a escola está fazendo, pai, em casa também a gente vai precisar da sua ajuda. A gente não está mandando para fazer, a gente está pedindo uma ajuda. Olha, a gente vai precisar que converse sempre com ele, que tire, tire alguma coisa que goste quando acontecer alguma coisa, mas eu penso que a gente tem que sempre perguntar para a família, como que está em casa? Porque às vezes a mãe conta uma história e você fala, pronto, eu entendi. Coitada da criança, se fosse eu ia estar pior ainda. Porque tem uns casos que a gente fala, meu Deus. Principalmente na prefeitura. Casa de pai matar a mãe. Mas em todos os lugares, sempre tem alguns casos assim que a gente pensa, meu Deus, a criança é até boa, demais. E a gente tem que pensar também que está passando. Que o pai, a mãe, eles têm um olhar diferente para aquela criança. Você vê a criança do seu ponto de vista. A mãe, ela vê que o filho é amoroso com ela tem uma afetividade diferenciada para com o filho. Então, quando você conta, às vezes, alguma coisa que o filho fez para a mãe, é difícil para ela acreditar. E uma postura que você tomaria com a criança, ela jamais vai tomar. Eu me recordo, eu dei aula no Taíque há alguns anos, na Cidade Nova, aqui em Itu, e eu tinha um alunado lá que não era fácil, mas eu gostava muito de trabalhar lá, porque eu podia falar abertamente com os pais. E certa vez um aluno saiu do corredor e ele ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro no corredor, batendo em todo mundo que estava no meio do caminho. E eu fui uma, e levei uma bordada dele. Fiquei possessa. Queria matar o menino. Aí falei para ele, vem cá. E ele pegou e se mandou. Aí eu fui lá nas salas, porque eu não sabia quem era o menino no dia seguinte. Passei de sala em sala falando. Quem foi o homem que ontem esbarrou em mim no corredor? Quero que apareça. Não apareceu. Aí um outro aluno foi e entregou esse aluno. Aí chamei a mãe. A mãe chegou lá já assim, porque meu filho é um coitado, todo mundo pega no pé dele. Agora vocês vão querer expulsar ele daqui, porque ele já foi expulso de outra escola. Sério? E aquilo não descia. Mas eu pensei rápido. Falei, olha mãe, eu vou lhe falar só uma coisa. Meu, ele é por um ano. Seu, ele é até o fim da vida. E isso pode ser muito tempo ou pouco tempo. Porque se ele tivesse relado de uma esposa de malandro, ele não estaria aqui para contar para a senhora a versão dele. Então, eu não tenho mais nada para falar para a senhora. Então, não vou discutir se seu filho vai ser expulso ou não vai. Era só isso que eu tinha para falar. Com licença. A mãe veio atrás de mim e falou, professora, desculpe o que aconteceu. Ele vai levar o castigo dele. Porque ela caiu na consciência. Mas às vezes você tem que ter uma palavra mais dura. E às vezes você tem que ter uma palavra mais branda.
Eu também tive alunos lá no CAIC que a mãe estava presa. E o menino era terrível. Mas na minha aula eu não tinha problema com ele. Quando a mãe saiu, foi solta, ela foi lá no CAIC falar que ela queria saber quem era a professora que tinha tratado o filho dela feito gente. Então, assim, tem horas que você tem que ter uma postura mais dura. E tem horas que você tem que ter uma postura mais branda. E não é por quem é. É pela postura que você percebe que a mãe vai ter. O apoio da direção é fundamental. Mas o vínculo que você cria com a criança é o que vai fazer você ter sucesso ou não. E você ser sincero com o pai. E, gente, tem que gostar de gente. Porque quando eu peguei no pé daquele menino, não é porque eu estava com raiva dele, eu até fiquei, porque eu senti dor. Mas ele precisava entender que ele não pode sair por aí chutando o mundo. Então você tem que ter amor por aquela criança. Mesmo quando você chama a atenção dela. Chamar por amor. Porque eles sentem. O aluno sente. Eu tinha vários alunos que falavam para mim isso no CAIC. Você é brava, mas você não é ruim. E eu falava, vai sentar, mãe. Vai sentar. É verdade. E eles sabiam que eu era brava, mas eles falavam, você não é ruim. E quantas vezes eu não falava para o aluno, vá sentar, fique quieto, fecha essa boca. Mas eu não tinha problema no CAIC. Porque você tem que conversar com sinceridade. Agora, detalhe, né? Eu dava aula para 5º ano para frente. A minha dificuldade é essa, meu aluno tem 3 anos. Então, aí eu percebi quando eu dei aula nos FES que eu não conseguia trabalhar com essa faixa etária. E aí, que nem são 3 aninhos. Gente, eu penso hoje, 3 anos ele tem, 2 ele ficou Vai na fazer 4 meses que vem. Então, mas ele ficou 2 na pandemia. Não Pra é você dizer. particular, né? Então voltou um pouco Voltou antes. antes, Bem isso. antes. E ele tá com a gente desde quando era bebê. Ah, então. E aí acho que precisa Mas tem ter. todo um contexto. É anotado. Isso, então. Daí a gente precisa Mas saber, ó. Porque assim, né, precisa, a gente não pode deixar fazer o que quer, mas realmente a gente precisa, né, entender pra. Até a vinda psicopedagoga é o ideal, né? E como a senhora colocou, que nem o professor, é ele que está ali, né, o aluno, assim, então eu penso que ali, se a gente conquista os pais, assim, quando eu falo conquista, assim, eu demonstro com firmeza qual vai ser o meu trabalho durante o ano, o que eu espero da turma, como que eu trabalho. são bem bacanas. E aí eu trago eles pra mim. Então aí quando eu falo pra ele, olha, o seu filho tá, né, tá acontecendo isso assim, eles conseguem compreender. E aí a gente né? Minha dúvida maior é as soluções como um amor. Porque só conversar não tá ajudando. Tem psicopedagoga na escola? Tem psicóloga, mas ela não é ativa com os professores. Porque falar, olha, eu vou deixar, ele vai ficar aqui perto, mãe, olha, o que eu vou fazer? Por um determinado tempo, eu vou deixar ele assim, sempre pertinho de mim, né? Assim, na hora da atividade, na hora que vai brincar, eu vou ficar sempre, né, próximo, para não, né, deixar de repente o que ele tá fazendo, se tá Eu tenho dormindo, tido se tá. essas atitudes desde o início do exercício. Não tá. E até agora não sanou. Mas eu acho que a gente pode sentar com você e conversar um pouco sobre como está sendo o comportamento dele. Eu acho que dá pra gente pensar nele. Como que ele ser adotado, né? Daí tem todo o histórico mesmo. Porque às vezes o pai, por ser uma criança adotiva, está dando muita liberdade. Pode ser até aí, E né? ele tem também uma cirurgia na cabeça. Então a gente tá achando também que tem alguma coisa relacionada a isso, alguma sequela. Isso, Então, muita coisa. Ele tem uma Coisa, história que é compreensível, sabe? Mas é difícil. Eu estou
do Kaique, tinha um aluno terrível também na sala, eu peguei e falei para ele assim, eu não quero mais conversar com a sua mãe. Eu quero amanhã o seu pai aqui, eu vou chamar o seu pai. Ele olhou pra mim. Não, ele olhou pra mim e disse assim, ah, você sabe quem é meu pai? Porque nem minha mãe sabe. Não tinha nem como ficar bravo, né, professora? Então é a sua mãe mesmo que eu vou chamar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cale-se, imediatamente. Ô, Pro, mas hoje eu levei um aluno, os dois que estavam brigando no intervalo, eu levei lá pra coordenação também. Na hora que eu peguei ele pra levar, começou a chorar. Nunca mais eu faço isso, eu prometo. Na hora falou que nem tinha brigado. Aí tava chorando. Tia, eu juro por Deus, tia, falou assim, não liga pra minha mãe, não. Por favor, e as lágrimas caindo. Aí eu falei, não adianta nada, que não, na manhã já tava cuidando alguém pra fazer já. Aí você imagina, a gente ria até da resposta que o aluno deu. Mas que vínculo esse menino ia ter comigo quando ele não respeita a própria mãe? E na hora, a única coisa que eu tive para falar para ele foi cale-se, imediatamente cale-se. Virei e falei, Jesus me ajuda agora. Depois chamei ele no intervalo e falei para ele, você não pode falar assim da sua mãe. Você percebeu o que você falou da sua mãe? Você consegue entender a sua resposta para mim? Mas ela não sabe mesmo, professor. Eu pergunto para ela quem é meu pai, ela não sabe. Eu, ok, mas você não pode falar dessa forma. Por conta disso. Mas ele não tem um vínculo com a própria mãe, que está comigo. Não adianta eu bater de frente com esse menino. E aí eu fui criando um certo vínculo com ele, para que ele ficasse menos terrível, ao ponto menos, porque tem o problema da personalidade da criança. E que não adianta você levar para a coordenação. Porque você simplesmente vai levar para a coordenação o problema e vai gerar dois. Porque você vai ter um aluno que não vai te respeitar mais. Porque fica na mão do coordenador falar que o professor não conseguiu dar conta com ele, então ele passa, é que nem a mãe que fala que quando seu pai chegar à noite, eu vou conversar com seu pai. É o que eu tô passando. Daí leva lá. Realmente é no último caso, no intervalo, que a monitora vai na sala de aula, né? Tem que ser o último caso mesmo ali. Você pode recorrer à coordenação para pedir o que você vai fazer, mas levar o aluno para lá é perda de tempo. Tenta resolver o problema que eu não quero mais. É. O que mais? Aproveita. Muito obrigada. Parabéns. Espero ter ajudado aí. Muito boa. Né, as ideias. E aí vocês estão no último ano? Sim, quinto semestre. Quinto e sexto. Gente, eu vou deixar aqui um recado. Façam com amor o que vocês escolheram. Né? Vocês escolheram a pedagogia, vocês escolheram a educação. Vocês já sabem que o salário não é bom, que a gente tem muita dificuldade. O amor não vai pagar, mas se eu escolhi, eu tenho que fazer, né, o melhor que eu posso fazer. Às vezes a gente vê tanta gente, eu vou fazer, não deu certo em engenharia, eu vou fazer pedagogia. Né? Assim, gente, isso me deixa muito triste, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer, então vocês que estão aí no último ano, lá, né, acredito que sejam por amor, né, que escolheram essa área, então façam com amor aonde quer que vocês estejam. Lembre sempre disso, o aluno não escolheu para estar lá, a gente escolheu.